Já reparou que você sempre começa motivado, mas termina frustrado? Parece que tem algo errado com você, né? Mas e se eu te dissesse que o problema não é falta de força de vontade, e sim excesso de estímulo? Pois é, a maioria das pessoas acha que disciplina é sobre acordar cedo, tomar banho gelado e seguir uma planilha até morrer de tédio. Mas a verdade é que isso não funciona. Pelo menos, não por muito tempo. E sabe por quê? Porque você está tentando forçar uma disciplina militar num cérebro que foi moldado para buscar prazer e evitar esforço. Resultado, você se sente um fracasso toda vez que escorrega. Mas a culpa não é sua, é do sistema que te ensinaram. Agora, o que quase ninguém te contou é que existe uma ciência por trás da disciplina. Literalmente, envolve dopamina, aprendizado, sono, hormônios, pausas, estímulos certos. Tudo isso operando como engrenagens de uma máquina que, quando bem ajustada, te transforma em alguém imparável. E o melhor, você não precisa virar um robô. Na verdade, quanto mais você entende o funcionamento da mente humana, mais você joga o jogo da produtividade no modo fácil. Tipo, desbloquear um código secreto. A diferença é que aqui, o código é real e funciona. Neste vídeo, você vai descobrir por que a motivação desaparece do nada, como pequenas vitórias diárias moldam o seu comportamento, o que as redes sociais estão fazendo com sua energia, e você nem percebe, e por que o seu cérebro pode aprender mais descansando do que estudando por horas. Vai entender também por que o jeito que você toma café pode estar te sabotando todos os dias. E como reverter isso com um simples passo ao acordar. Tudo baseado em neurociência prática, com linguagem clara, exemplos reais e ações que você pode aplicar ainda hoje. Se você já tentou ser mais disciplinado e falhou, esse conteúdo é para você. E se você é daqueles que ainda acredita que só consegue realizar algo quando está motivado, prepare-se. Algumas das verdades aqui podem virar sua mente de cabeça para baixo, mas no melhor sentido possível. Porque quando você entende como o cérebro funciona, você para de se culpar e começa a evoluir com consistência. Vamos juntos desvendar os códigos da disciplina e desbloquear o seu próximo nível. 1. Motivação e dopamina. Ele já tinha ouvido falar sobre motivação, mas nunca tinha entendido por que ela parecia vir do nada e desaparecer tão rápido. A resposta, como muitos não imaginam, está na dopamina. Não aquela ideia simplista de hormônio do prazer, mas sim como um sistema de antecipação. É como se o cérebro dissesse, vai, porque tem algo bom vindo aí. Só que esse algo bom nem precisa ser grande. Às vezes, só o cheirinho de café novo já é suficiente para levantar da cama. O segredo? O cérebro opera como um radar de recompensas. E não é a recompensa em si que move a pessoa, mas a expectativa de que ela está próxima. Quando alguém começa a entender isso, a produtividade deixa de ser um mistério. Pensa num videogame. A cada fase, uma moedinha. Plim. Aquilo vicia. Mas por quê? Porque o jogo sabe liberar dopamina nas doses certas, nos momentos certos. A cada pequena vitória, o cérebro sente que está no caminho certo. É aí que está o ouro. Pequenas vitórias mantêm o jogo interessante. A pessoa pode aplicar isso no dia a dia. Quer criar um hábito novo? Que tal uma micro-recompensa a cada passo dado? Estudou 30 minutos? Marca no calendário com um adesivo chamativo. Finalizou uma tarefa difícil? Pode tomar aquele café especial que só toma nas sextas. Microvitórias constroem macrodisciplina, mas ninguém te contou isso na escola. Agora, o pulo do gato, o tal reforço intermitente. É o que os cassinos fazem com maestria. Às vezes a máquina paga, às vezes não. E é justamente essa incerteza que gruda a pessoa na cadeira. Os jogos e as redes sociais aprenderam esse truque. Uma notificação inesperada, um like que não era esperado,
Bum, dopamina. E o que isso ensina? Que se a pessoa souber manipular o próprio sistema de recompensas, pode transformar uma rotina comum em algo motivador. Por exemplo, não saber exatamente quando vai se premiar, mas saber que o prêmio virá. É como jogar contra o próprio tédio. Mas e quando o jogo vira contra a pessoa? Quando ela depende demais dessas micro-recompensas externas, entra num terreno perigoso. Afinal, o cérebro vai se adaptando. Quanto mais dopamina, mais ele precisa para sentir o mesmo efeito. A consequência? Perde-se o prazer nas pequenas coisas. Ler um livro parece esforço. Meditar? Um suplício. Isso explica por que tanta gente se sente travada, mesmo tendo tudo. A solução começa ao resgatar a motivação interna. Uma forma prática? Criar marcos pessoais, onde o desafio é a recompensa. Como se dissesse, vou escrever 500 palavras hoje, porque isso me torna alguém disciplinado. Quem entende essa dinâmica começa a brincar com ela. Monta uma rotina como se fosse um tabuleiro de jogo, onde cada casa vencida libera uma dose legítima de satisfação. Pode começar pequeno, usar um timer Pomodoro e comemorar cada ciclo concluído com uma caminhada breve, ou deixar um post-it com uma frase motivadora depois de cumprir uma meta. Parece simples, mas não é bobo. É neurociência aplicada na prática. E isso leva a um segundo ponto essencial, algo que poucos exploram com profundidade, mas que pode mudar completamente a forma como alguém lida com foco e prazer real. O perigo da superestimulação. Ele acordava, pegava o celular ainda deitado, e antes de escovar os dentes, já tinha consumido mais estímulo do que seus avós recebiam numa semana inteira. Likes, vídeos curtos, notícias explosivas, memes, comentários, tudo ao mesmo tempo, em alta velocidade. O cérebro, coitado, tentava acompanhar, mas há um preço. A sensibilidade à dopamina começa a despencar. É como ouvir a mesma música boa 1000 vezes. Uma hora enjoa. O problema é que quando isso acontece com as pequenas alegrias do cotidiano, como cozinhar ou conversar com alguém, tudo parece sem graça. E sem nem perceber, a pessoa começa a procurar por mais e mais estímulo, mas se sente cada vez mais vazia. Sabe aquele momento em que você termina de rolar o feed por 1 hora e pensa, acho que agora vou fazer algo produtivo? Só que aí, abrir um livro parece escalar o Everest. É como tentar frear um carro a 200 km/h no meio da curva. O cérebro está no modo turbo, acostumado com pílulas de prazer instantâneo. E qualquer atividade que exija foco prolongado vira um martírio. Não é falta de força de vontade, é o sistema dopaminérgico exausto. A pessoa está viciada em estímulo, sem saber que está. E quando tudo ao redor grita, o silêncio interno começa a incomodar. Meditação? Chato. Estudo? Lento demais. A culpa não é sua, mas a responsabilidade de mudar é. E essa mudança começa com um gesto simples e poderoso. O jejum dopaminérgico. Não é parar de sentir prazer, nem virar um monge zen. É só dar um tempo nos estímulos exagerados. Ficar algumas horas, ou um dia inteiro, sem redes sociais, vídeos curtos, açúcar, barulho excessivo. Parece estranho? No começo é mesmo. Mas depois de algumas horas, o cérebro começa a respirar. O foco volta. O tédio, que antes parecia insuportável, se transforma em criatividade. Dá até vontade de escrever, ou caminhar, ou pensar. E aí você percebe que o silêncio também é produtivo. Talvez até mais do que qualquer notificação barulhenta. Uma boa forma de aplicar isso na prática é criando ilhas de silêncio ao longo do dia. Por exemplo, das 7 às 9 horas, nada de celular, nem e-mail, só luz natural, água, respiração e presença. Ou ainda, transformar o domingo de manhã em um ritual sem telas. Quem tenta isso por algumas semanas, sente o foco voltando como um velho amigo. E aquele livro encostado há meses?
Começa a parecer interessante de novo. O segredo não é virar anti-tecnologia, mas sim domar o leão da dopamina antes que ele te devore por dentro. Porque quando tudo é estímulo, nada mais é especial. E se nada é especial, a motivação morre. É curioso como a solução para esse problema moderno é tão arcaica: ficar consigo mesmo, sem distração, sem recompensa imediata. Só você, sua respiração e o tempo. E nesse silêncio, algo mágico acontece. O cérebro entra num estado diferente, mais atento, mais receptivo, mais humano. E é nesse estado que o verdadeiro aprendizado começa. Mas isso já nos leva a outro ponto fundamental, que pouca gente realmente domina: como o cérebro aprende, retém e se transforma com o tempo. Se soubermos criar os ciclos certos entre esforço e descanso. 3. Aprendizado e neuroplasticidade. Aprender não é só enfiar informação na cabeça, como muita gente imagina. É mais como esculpir uma escultura em argila. Exige pressão, sim, mas também repouso. O cérebro é uma máquina impressionante, mas ele não evolui durante o esforço. Ele cresce mesmo. É no descanso. É no intervalo que as conexões se consolidam, que os nós se desfazem e o conteúdo faz sentido de verdade. Parece contraintuitivo, né? Mas olha só, estudar 4 horas seguidas pode ser menos eficaz do que estudar 2 horas bem divididas, com pausas inteligentes. Por isso, o ciclo foco-descanso é ouro puro. Não entender isso é como tentar malhar sem nunca dar um dia de descanso para o músculo. Imagine o seguinte: seu cérebro é como uma academia. Cada sessão de estudo é uma série, mas sem um intervalo entre elas, o músculo, no caso mental, não cresce. É por isso que o chamado gap learning, essas pequenas pausas estratégicas durante o aprendizado, são tão poderosas. Estudar por 50 minutos e depois caminhar 10, por exemplo, é uma prática que muitos gênios adotam sem saber que há ciência por trás. Durante a caminhada, o cérebro reorganiza a informação, consolida a memória, faz novas associações. É nesse nada que tudo acontece. Por isso, às vezes, a melhor coisa que alguém pode fazer após estudar é lavar a louça. E sabe aquela sensação de deu branco quando tenta lembrar algo que acabou de aprender? Normal. O cérebro precisa de tempo para digerir. O problema é que, hoje em dia, a maioria das pessoas empilha conteúdo sem processar nada. Vídeo atrás de vídeo, aula atrás de aula, PDF atrás de resumo. É como colocar mais e mais comida em cima da mesa, sem nunca comer de verdade. Resultado: estômago cheio, mente vazia. A dica é simples: estude menos, mas com mais profundidade. Assista uma aula e depois fique 15 minutos anotando o que lembra, sem colar. Isso ensina seu cérebro a puxar o que aprendeu e não só a reconhecer passivamente o que já viu. Outro ponto fundamental: a repetição espaçada. Não basta ver uma vez e achar que pegou. Aprender é retornar ao mesmo lugar várias vezes, mas com mais consciência a cada volta. Por isso, criar ciclos de revisão, como o método Leitner ou o Anki, é tão importante. Aplicando isso, por exemplo, alguém que estuda inglês pode revisar uma palavra nova hoje, depois em 3 dias, depois em 1 semana. E assim, ela gruda de vez. Quem estuda sem revisar está cavando um buraco na areia. Parece que está construindo algo, mas tudo desmorona na maré seguinte. Aprender é revisar, revisar é lembrar, e lembrar é transformar conhecimento em sabedoria. À medida que a pessoa aplica essas estratégias, começa a perceber uma coisa curiosa: aprender deixa de ser cansativo e vira prazeroso. Não porque ficou mais fácil, mas porque faz sentido. E quando faz sentido, o cérebro colabora. Ele quer mais. A motivação cresce, o foco aparece, a autoestima sobe. E tudo isso nos leva a outro elemento silencioso, mas profundamente influente nesse processo: o sono. Ou melhor,
a arte de saber descansar do jeito certo para aprender melhor, render mais e viver com mais energia. 4. Sono e cafeína. Muita gente pensa que produtividade começa com o despertador tocando, mas na verdade, ela começa na noite anterior, quando a pessoa decide se vai dormir direito ou não. O sono não é perda de tempo. É uma tecnologia biológica de altíssima performance. É nele que o cérebro limpa toxinas, organiza memórias e recarrega a energia do corpo. Sem um sono de qualidade, até o melhor café do mundo vira maquiagem em zumbi. E tudo isso tem um fio condutor pouco explorado: o ciclo circadiano. Esse nome pomposo é só a forma elegante de dizer que o corpo tem um relógio interno. E quando a gente desrespeita esse relógio, a conta chega. Esse relógio é regulado por 2 hormônios principais: o cortisol, que nos desperta, e a melatonina, que nos prepara para o sono. O que muita gente não sabe é que dá para ajustar esse sistema com ferramentas simples. E uma das mais poderosas é a luz natural. 10 minutos de sol pela manhã, direto nos olhos, sem óculos escuros, funcionam como um botão liga para o seu cérebro. É como dizer para ele: acorda, guerreiro, o dia começou. Isso não é papo de coach solar, é neurociência. Quem toma esse banho de luz logo cedo regula melhor o humor, o foco e até o apetite. E o melhor, sem precisar recorrer a estimulantes artificiais logo ao acordar. Aliás, vamos falar sobre a tal da cafeína? O mundo ama café, e com razão. Ele ajuda, estimula, dá um gás. Mas o que ninguém te conta é que o horário em que você toma faz toda a diferença. Muita gente bebe café assim que acorda, mas isso pode ser um tiro no pé. Isso porque o cortisol já está alto naturalmente nesse momento. Tomar cafeína nessa hora é como gritar num microfone já ligado no volume máximo. Melhor esperar entre 60 a 90 minutos após acordar para o primeiro café. Isso reduz a chance de crash de energia no meio da manhã e ajuda o corpo a manter sua sensibilidade à cafeína. Pequeno ajuste, grande impacto. Outro ponto valioso: a dívida de sono. Se a pessoa dorme mal hoje, amanhã ela pode até funcionar com o café, mas estará só empurrando com a barriga. Depois de alguns dias, o cansaço bate em forma de ansiedade, falta de foco, irritabilidade. Aí começa o ciclo vicioso. Dorme mal, toma café demais, dorme pior ainda. E para sair disso, o segredo é recomeçar com hábitos simples. Exposição à luz pela manhã, parar de ingerir cafeína após as 14 horas e criar um ritual de desaceleração à noite. Pode ser uma leitura leve, um banho morno, luz amarelada. Isso sinaliza para o corpo: chegou a hora de desligar. Quando o sono entra no eixo, tudo começa a fluir. Motivação, criatividade, disciplina. O cansaço deixa de ser crônico e vira apenas sinal de esforço, como deve ser. A cafeína volta a ser aliada, não muleta. O dia rende mais, sem precisar de hacks malucos. E a mente, antes turva, começa a clarear. É quase mágico, mas é só biologia bem cuidada. E é nesse estado mais equilibrado que a disciplina verdadeira encontra terreno fértil. Mas o que fazer com essa energia recuperada? Como direcionar esse novo foco e transformar em ação constante, mesmo sem motivação? A resposta está num lugar onde poucos olham: o que você cria em vez do que você apenas consome. Então, depois de tudo isso, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento agora? Vai fechar esse vídeo e voltar para o feed infinito, se anestesiando com estímulos vazios? Ou vai, de fato, começar a construir uma rotina que respeita o funcionamento do seu cérebro, em vez de lutar contra ele? A verdade é que a maioria das pessoas não fracassa por preguiça. Elas fracassam porque estão tentando vencer um jogo cujas regras não conhecem. E agora que você conhece, a responsabilidade muda de lugar.
Você está disposto a fazer pequenas mudanças que trazem grandes resultados? Vai escolher a microvitória diária em vez do prazer instantâneo? Vai testar um jejum dopaminérgico, ajustar seu sono, fazer pausas inteligentes, usar a cafeína como aliada e, principalmente, criar um sistema que te impulsione mesmo nos dias em que você acorda sem vontade de nada? Porque disciplina de verdade não é rigidez, é estratégia, é autoconhecimento, é ciência aplicada à sua rotina. Me diz, qual dessas estratégias você vai colocar em prática hoje? O que mais fez sentido para você? E o que ainda parece difícil? Comenta aqui embaixo. Quero saber sua visão, suas dúvidas, suas experiências. Esse espaço é nosso. A troca gera crescimento. E se esse conteúdo te ajudou, imagina o que vem nos próximos episódios. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e prepara a mente. Porque nos próximos vídeos, você vai entender ainda mais como dominar sua energia, seu foco e sua disciplina. E o melhor, sem precisar virar outra pessoa. É só descobrir como ser você. Consciência.